aula de árvore brônquica. Bem, pessoal, primeiramente, bom dia a todos. Antes de você começar, pessoal, esse é o último grupo. Aí depois que terminar o último grupo, por favor, não vou embora não, porque eu só queria fechar aqui o seminário, tá? E depois eu peço vocês. Segura formados por mim, Valdemir, Elizabeth Rodrigues, Elizabeth, Leonardo e William. Tá bom, então. Pode. Bem, pessoal, assim, antes de começar a nossa explicação, nós vamos falar um pouco, mas Manuel já tomou a iniciativa, ela é professora, recentemente na nossa turma, nosso grupo, e especialmente Dona Mara, essa dela. Dona Mara, chama ela aí. Dona Mara que faz a senhora uma homenagem ao nosso seminário, porque nossa festa, ela estava com um probleminha, porque nós conseguimos, quando ela estava já com abertura aqui, nós vamos retirar. Dona Mara se dispôs, nos ajudou a colar, nos deu uma força. Nos dias de trabalho, ela estava conosco sempre, assim, até umas 6 horas, a gente ficava nos apoiando, dando nossa força. Esse seminário, Dona Mara, a senhora, em nome de sua homenagem. Prosseguindo aqui, nós vamos falar sobre a traqueia e suas divisões na árvore brônquica. A traqueia, como todos sabem, é formada junto com os broncos como um sistema de tubos que vão conduzir o ar aos pulmões, junto com os bronquíolos que vão fazer também essa respectiva respiração. Mas, antes de começar a falar sobre isso, queria dar uma ideia a vocês de como funciona esse sistema de respiração. Um exemplo que a professora estava comentando hoje é o sistema da pompeda. Você fala pompeda e quer ver como um respiratório. Eu vou citar você. Então, veja, uma linha aqui, um reservatório de água, certo? Pronto. Aqui, vamos ter a companhia de tratamento, a pompeda, que vai proporcionar essa água até um tratamento, um SCA. Certo? Daí, saindo da SCA, vai ser distribuído em toda a cidade por uma grande tubulação, certo? É a principal. Essa tubulação, geralmente, vai se distribuir nos bairros da cidade, certo? Nesses bairros. Então, até chegar aí, depois disso, vamos conduzir nas ruas, certo? E nas casas. Certo? Então, há uma semelhança entre o sistema respiratório dos animais e de nós humanos, né? Como assim? Bem, o sistema respiratório, no caso da traqueia, vai surgir aqui. A traqueia é formada por anéis traqueais, né? Só que no caso do suíno, o músculo traqueal vai estar internamente. Mas antes que essa traqueia se bifurque, no caso de brônquios principais, ela vai haver uma divisão antes, ela vai sair para provocar a aeração do lobo cranial direito. E no caso desse brônquio aqui, é o brônquio traqueal. Aí ele vai promover a aeração do lobo cranial direito. Aí, antes da bifurcação, essa bifurcação aqui vai se dividir na linha traqueal, que é essa linha que vem por aqui assim, vai ser o ponto exato da sua bifurcação dos brônquios. Aí esses brônquios, como o sistema está com pedra, vão formar os brônquios principais, que são esses aqui, que são os brônquios dos vasos. Só para identificar melhor vocês. Aí, só que essa divisão aqui vai se dar geralmente entre o quarto ao quinto espaço intercostal, de suíno, né? E nos ruminantes, como eu falei, vai ter essa ramificação aqui, que é o tronco traqueal. Aí vão formar os ossos principais, que são esses maiores aqui, né? Os ossos segmentares, que são esses que são brônquios segmentares, que estão saindo desses troncos principais. E vai para o
caso das duas. No caso não, as duas são segmentadas, que são esses mais afilados. Aí você pergunta, e o diâmetro desses brônquios, como é que vai funcionar? A partir dos brônquios principais, eles vão diminuindo seu diâmetro até chegar nos bronquíolos. Ou seja, começa com um diâmetro maior e vai afilando até chegar no bronquíolo, até chegar no bronquíolo. Então, você pode ver a divisão dessa traqueia para o seguinte. O bronquio braquial vai promover a aeração, como já disse, do longo cranial direito. Os brônquios principais, os segmentares, que são esses aqui, certo? E os subsegmentares, que são esses mais fininhos. Depois os bronquíolos que vou falar agora. Aí morre. Aí no caso, assim, relembrando, esse sistema aí que eu falei, essa água, esse reservatório, pode ser comparado com o nosso sistema, assim, com o nosso ar, nosso oxigênio, onde a nossa compesa humana, os animais, vai ser a força nasal que vai purificar esse ar até que chegue nessa terra, a gente distribui pelos pulmões. É propaganda, foi, mano. Valeu. Os pulmões são compostos de parênquima pulmonar e tecido intestinal. O parênquima pulmonar é responsável pelo intercâmbio gasoso e é composto por bronquíolos e suas ramificações que vão bronquíolos e suas ramificações que vão até os alvéolos. A sua sustentação dos parênquimas, a maioria dele é sustentado pelos brônquios, vasos pulmonares e tecido conjuntivo perivascular e peribrônquico. Já o tecido intersticial, ele é composto o tecido intersticial é composto por tecido conjuntivo elástico e colágeno para ajudar na respiração. Disseram ontem que era em vez de elástico, ele era rígido. Como é que a pessoa vai respirar? Por glândulas mistas, composto também por glândulas mistas, musculatura lisa, fibras nervosas, autônomas, vasos sanguíneos e linfáticos. Toda essa estrutura ela é recoberta pela pleura pulmonar. Essa pleura pulmonar ela é serosa e os pulmões estão envolvidos por duas pleuras pulmonar que chamam de sacros. Dois sacros, direito e esquerdo. Existe também, entre esses dois sacros, está situado o mediastino. O líquido pleural seroso ele está contido entre a pleura visceral e a pleura parietal. Esse líquido pleural seroso ele vai diminuir o atrito na hora da respiração do animal. Primeira etologia, eu fiquei com a parte para a configuração do pulmão. Isso aí é a configuração dos brônquios lombares. Bem, primeiramente, dificuldade disso queria falar assim, da dificuldade que a gente teve ou não, em relação a fazer secagem da peça. No início, eu particularmente, eu estou com dificuldade no início para começar a fazer a secção, né? Porque você olhava, não sabe como é começar, nem que estrutura tinha, e quando você não conhece algo, você vai tentar meter a mão lá e pode terminar fazendo, né? Só para relembrar que conseguiu essa peça, seria uma das dificuldades. E foi justamente uma sexta-feira santa, na Semana Santa, onde ninguém come pouco. Onde ninguém quase nem come pouco, ou seja, o marcador não tinha quase nenhuma peça, foi isso por esse dia. Só pegar 13. E também quer dizer assim, que é um trabalho bem lento, né? Você pode perceber que tem uma estrutura bem fininha mesmo e o trabalho é muito grande. Você tirar todo o parênquima, tem que estar em volta. E ele dá uns 2 minutos pessoas, mas é tipo uma paciência. Uma vez que
paciência, a gente foi e conseguiu chegar até uma luta. Bem, aí, e depois que a gente vai secando, a gente vai encontrando estruturas que não são visíveis aqui, né? Por exemplo, os vasos, as veias e artérias. Tudo que a gente vai ser visualiza aqui, digamos, visualizando ele com parênteses em volta, aqui. Então a gente vai tirando parênteses, mas nessas bifurcações dos broncos, segue os vasos. E que aí há uma dificuldade em retirar os parênteses. Então, a artéria vasos, ela segue exatamente a configuração dessa árvore, começando dos principais até os subsegmentais. E dando um complemento aqui que eu vim falar até os subsegmentais, que tem os bronquíolos verdadeiros terminais, esses bronquíolos que estão localizados no parênteses, que está em volta à árvore, eles vão ter subdivisões, como os grupos anteriores falaram, vai ter subdivisões. Em relação ao diâmetro, que meu amigo falou, eles vão ser bem finos. E até chegar aos alvéolos, onde vai ocorrer a troca gasósa e a oxigênio e gás carbônico, eles vão chegar lá em forma de capilares, bem finos mesmo. Então não vai chegar nas pessoas que estão aqui, como vocês estão vendo. Então ele segue toda essa ramificação. Cada ramificaçãozinha aqui vai ramificando a artéria e veia. Vocês estão entendendo, né? É o que eles não estão visualizando aqui, porque a gente dando continuidade à configuração agora do pulmão, que nós já estudamos